da vobis, pastores, iustar por meu, dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. Ao ouvir estas palavras do Evangelho e que a liturgia nos mostra, podemos, de certa forma, entrar em certo conflito. Mas por que logo hoje, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o Senhor vem nos falar de pastores, de ovelhas? A gente não está mais no quarto domingo da Páscoa. Já passou, já foi, teve uma mudança. Qual o sentido? O sentido dessa festa é outro. Ou então, o que Nosso Senhor quer nos mostrar? Qual o sentido desta festa litúrgica? O porquê? Nosso Senhor nos mostra, então, o porquê. Ele mostra-nos que esta festa serve para uma coisa: para que Ele nos mostre o seu amor. E como Ele nos mostra o seu amor? De certa forma, o prefácio desta missa de hoje, ele dá os primeiros toques para mergulharmos neste entendimento. Ele, que é levado na cruz, ergue-se a si mesmo com admirável amor, para que todos, atraídos ao seu coração aberto, possam beber com a alegria perene da fonte da salvação. Ele quer que nos salvemos. Ele quer nos levar a esta fonte. Ele quer nos conduzir a amar e a experimentar do amor dele. E que amor é esse? Às vezes, olhamos na Bíblia e ouvimos tanto de amor. 3 amores de modo particular: o eros, o ágape, também o filia. Mas, para entender o amor de Deus, é um amor mais profundo, é um amor mais sublime, e é um amor que devemos aprender a experimentar. E ele, diante da liturgia de hoje, nos mostra um pouco deste amor. Este amor que é um amor filial, um amor fraterno, porque Ele nos quer como irmãos. Somos filhos de Deus, irmãos de Cristo. E assim vemos um pouco do ecoar isso diante da segunda leitura, essa proximidade. Ele nos quer assim, nesta experiência fraterna, de unidade, de proximidade, de aprofundamento, desta experiência íntima para com Ele. Mas Ele também nos conduz a algo mais profundo, a este amor esponsal, este amor desta unidade plena, este amor de pura entrega, este amor de inteira doação, que Ele faz pela sua igreja, que Ele faz por cada um de nós. Ele quer isso, que experimentemos este amor que não teve reservas, entregou-se inteiramente por nós, e quer assim nos mostrar e salientar este amor, por este amor do pastor para com o seu rebanho, este amor que quebra a lógica humana, esse amor que modifica e faz com que a gente entre quase, que o nosso sistema entre em bug, assim, não é possível, não é assim. Como podemos ver isso? Basta olharmos para o Evangelho. Meditando um pouco, me recordava do primeiro ano de seminário de uma história que um padre amigo contava quando ele estava ainda em formação. Ele teve uma parte da sua formação na Europa, e aí ele contava que um dia se encontrou com alguns pastores daquela região.
Diferente no Brasil, na Europa ainda tem pastores. E aí ele foi e perguntou justamente sobre essa parábola que nosso Senhor conta. Não, porque tal coisa, não sei o quê. O pastor olhou para a cara dele e falou assim: claro que não tem sentido. Uma ovelha se perde, eu vou largar todas as outras? Vou perder todo mundo. Não tem sentido largar 99 ao Deus dará e buscar aquela. Ele disse: olha, saí decepcionado. A lógica humana coloca isso. E é por isso que entra em conflito ao ouvirmos exatamente isso que nosso Senhor nos diz. A lógica do Senhor, o amor do Senhor, não é mero amor humano. Nós não sabemos amar como Ele. E por isso que é necessário a unidade com Ele para aprendermos a amar. Para entrarmos na lógica dele e não permanecermos na lógica de hoje, na nossa lógica, nos nossos costumes, no caminho meramente natural. E este caminho é o que nos faz entender a primeira leitura. Se olharmos antes, nosso Senhor, Ele é duro com os pastores de Israel, porque não sabem apacentar. E por isso, de certa forma, Ele questiona. Ele questiona, dizendo aos pastores, aqueles que estavam ali, relembrando exatamente esta profecia: se vocês têm 100 ovelhas e uma se perde, vocês não largam as 99 e vão buscar aquela? Mas a lógica deles é uma lógica humana. Eles não fazem isso. E é por isso que o profeta, Deus fala pelo profeta Ezequiel, dizendo: quem vai apacentar sou eu, porque vocês, pastores de Israel, aqueles que deveriam apacentar, não estão apacentando direito. Vocês não estão se entregando pela ovelha, ao contrário, vocês estão usufruindo delas. Vocês só querem a gorda para tirar, mas vocês não dão a vida. Por isso, eu apacentarei estas ovelhas, eu apacentarei o meu povo, não vocês. E como eu apacentarei? Fazendo aquilo que um pastor deve fazer. Eu vou procurar aquela que está perdida, vou reconduzir a que está extraviada, vou cuidar, vou enfaixar aquela que está doente e ferida, vou fortalecer aquela que está padecendo das suas doenças, vou vigiar a forte, para que ela não venha a se machucar, a se perder, a se extraviar. Eu vou conduzir o meu povo, não como vocês. Ele é duro com os pastores de Israel, porque ele quer pastores. Ele quer, e ele o faz. Ele apacenta, ele busca, ele salva, porque ama. E só assim, entendendo esta lógica, é que entendemos a segunda leitura, quando vimos São Paulo dizer a cada um de nós a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Ele veio até nós quando estávamos perdidos. Ele não foi mais um pastor desses que falou: esse se extraviou, eu não posso fazer nada, eu tenho que cuidar daqueles que estão aqui. Não. Ele veio atrás de cada um de nós, diante do nosso pecado, diante do nosso afastamento. Ele veio nos procurar. Nós que estávamos perdidos, Ele nos buscou, nos reconduziu, nos fortaleceu, cuidou das nossas feridas, que por vezes nós mesmos causamos, e hoje nos vigia, nos encaminha, continua a nos apacentar e nos fortalecer, para que possamos estar com Ele. Nosso Senhor, Ele verdadeiramente nos conduz. E assim entendemos esta festa do amor de Deus, que está conosco, que se entrega por cada um de nós, que cuida, que zela, que se entrega.
E diante desse contexto, entendemos aquilo que a igreja propõe para esta festa. Hoje é o dia da santificação do clero. E por quê? Porque nosso Senhor, Ele quer pastores segundo o seu coração. Ele mesmo nos diz, por meio do profeta Jeremias, da vobis pastores justa cor meu, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Nosso Senhor não quer mais bons ou ótimos pastores. A igreja não precisa mais de bons ou ótimos sacerdotes. Basta de gente letrada, como os pastores de Israel, que conheciam profundamente a Escritura, que conheciam as tradições, que faziam isso e aquilo, que conheciam a lei de trás para frente. Basta de administradores, de gerentes, de grandes construtores. Basta. O Senhor quer um único tipo de pastor. Pastores como Ele. Aqueles que sejam santos, santos de verdade. Aqueles que amam as suas ovelhas, que se entregam por elas, que vão atrás daquelas que estão perdidas, mas que ainda assim cuidam daquelas que estão no rebanho. Pastores que se dedicam, e por isso este é o dia. Este é o dia desta santificação de pastores que estão ali. Pastores que acolhem, pastores que eduquem, pastores que corrijam. A cena do bom pastor mostra exatamente isso. O ir e pegar aquela ovelha que estava perdida, que estava afastada, o educá-la, o tomá-la nos braços. Mas ao mesmo tempo, e por isso que muitos, quando veem a imagem do bom pastor com a ovelha em seus ombros, têm medo. Parece uma cena muito bucólica, uma cena muito bonita, mas quem conhece o como aquilo se dava, tem medo. Porque ali mostra como o pastor educa a sua ovelha. A ovelha se debate. E para colocá-la sobre os ombros, o pastor tem que quebrar as pernas. Por vezes, os pastores têm que ser duros na correção para nos encaminhar para aquilo que o Senhor quer de nós, para sermos verdadeiramente santos, para buscarmos a nossa salvação, porque Ele nos quer com Ele. E por isso, os pastores devem educar a nós na fé, mostrando o que é a fé, nos levando a crer, nos levando a buscar mais, a aprofundar, conhecer os sacramentos, buscá-los com frequência, a confissão, o sacramento da Eucaristia, que é Deus que se dá a cada um de nós no hoje, conhecer a liturgia, e não fazer atrocidades. Tem tantas coisas. Certa vez, numa paróquia de Marte é uma diocese que dá problema. Diziam que queriam inventar festas deslocadas do sentido litúrgico. Imaginemos fazer a festa do Sagrado Coração em dezembro. Não há sentido. Existe a celebração votiva? É fato. Mas não há sentido de celebrar a solenidade do Sagrado Coração deslocado do dia integrado. Não há sentido colocar a solenidade, a festa do Imaculado Coração em janeiro. Ou então a solenidade de Nossa Senhora, Mãe de Deus, no meio do ano. Não há sentido deslocar e quebrar o sentido litúrgico e colocar, por exemplo, a solenidade de Pentecostes, a festa do Espírito Santo, afastado daquele dia que é próprio. Não há sentido algum. É fato
que a espiritualidade, a celebração, missas votivas, é fato que existem. Mas é necessário ter uma fé enraizada na verdade, celebrar verdadeiramente a liturgia, viver a fé. Os pastores são esses que devem ensinar a doutrina, mostrar a unidade da igreja em torno do Romano Pontífice, que daqui a 2 dias celebraremos um dia onde devemos rezar por ele, celebrando a solenidade de São Pedro. Buscar esta unidade em torno da diocese, em torno da paróquia, em torno daqueles que são os pastores. É esse o dever do pastor. Mas nosso Senhor não se esquiva. Não se esquiva de dar um dever à messe. E é um dever que é exigente. Porque quando nosso Senhor fala dos pastores, Ele entrega à messe este dever. É dever da messe pedir ao Senhor da messe para que dê trabalhadores para guiá-los, para cuidar. É dever da messe, porque aqueles que são tirados da messe para serem então formados e voltarem a conduzi-los, é dever destes, do próprio povo, do próprio corpo. É dever desta oração. E é necessário para isso fé. Fé em quê? Fé em olhar a cada sacerdote e ver Cristo. São José Maria, em Caminho, no ponto 66, diz: o sacerdote, seja ele quem for, é sempre o do Cristo. É necessário termos fé para ver isso. Ver diante daquelas ações, daquele modo como acolhe, do modo como ensina, diante das exigências na correção, é Deus. É Deus que nos chama a ir para Ele. É necessário rezar. Rezar por aqueles que são colocados à frente, para que possam conduzir como Deus o quer. Que eles possam ser como Deus quer para eles. Mas ao mesmo tempo, rezar para que mais, muito mais, sejam aqueles chamados para segui-lo. É necessário ter fé para isso, incentivar, falar e mostrar tantos sacerdotes santos. Não devemos olhar só para as árvores que caem, mas para as árvores que se levantam, que crescem, que se robustecem. São essas que devemos ver, são a essas que devemos apontar, mostrando este sentido, esta beleza. E por isso é dever da messe rezar, para que mais e mais pastores possam vir para apacentá-los. Rezar para que tantos não tenham medo. Não tenham medo das opiniões de seus familiares, das mudanças. Tantos aqueles que se libertem das escravidões do querer coisas fáceis, uma vida mais cômoda, mas para que sejam verdadeiramente aquilo que Deus pede. É necessário este incentivo. Olhar e incentivar tantas e tantas famílias. As famílias cristãs, ao longo dos séculos, tinham um ardente desejo, que delas tivesse um sacerdote ao menos. Se possível, um em cada geração. E por isso era tão belo ver as famílias numerosas que abraçavam os filhos que Deus vos confia. Não somente quantos eu quero, mas quantos Deus incumbe, Deus dá, para que muitos possam corresponder à vontade do Senhor.
devemos nós também olhar assim, incentivar para que possam tantos fazer a vontade de Deus em suas vidas, aspirando e buscando a santidade. O Sagrado Coração pede-nos isso, que também nós saibamos olhar com amor aos nossos pastores, com amor ardente, daqueles que se deixam acolher, que se deixam ensinar e corrigir, e que buscam verdadeiramente a santidade. Unido ao Sagrado Coração, sempre está o Imaculado Coração da Virgem Maria, este coração que soube dar seu sim à vontade de Deus, e por isso sempre a Ele unido, rezando, amando, se deixando conduzir, e ao mesmo tempo a tantos, apontando este caminho. E vemos isso diante da Virgem Maria, ao longo de todo o ministério de Jesus, e depois, na sua ascensão, rezando ainda assim por tantos filhos que Deus a deu. Tantos. Rezava ela ali no cenáculo em Pentecostes pelos apóstolos, que ela, a mãe da igreja, a mãe dos sacerdotes, nos ensine a rezar pelos pastores, e que nós possamos sempre acorrer para ela, para que como ela saibamos amar a Jesus e buscar aquilo que Ele quer de nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora